Bom dia, estamos aqui mais uma sexta-feira com o nosso programa Dialogando e com certeza para a gente é uma honra ter você aqui nessa manhã, aí trabalhando, tomando seu café e está com a gente aqui compartilhando de algo de relevância, algo importante para a nossa sociedade, para a sua vida, para a minha vida também. Então eu quero agradecer muito a Deus pela tua presença, pela tua vida. E hoje nós vamos estar falando sobre algo, assim como os programas têm sido programas muito relevantes, hoje também não vai ser diferente. Hoje nós vamos estar falando sobre algo muito importante, que é sobre superação, que é sobre sucesso, que é sobre, ainda que as dificuldades apareçam nas nossas vidas, a gente sabe que a gente pode vencer, que a gente pode conseguir, e nós precisamos estar motivados a fazer isso. E nessa manhã eu estou com duas pessoas aqui muito especiais. A primeira pessoa que eu queria estar agradecendo aqui essa manhã é o pastor Anderson. Bom dia, meu pastorzão, meu amigo. Queria agradecer muito a sua presença. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que no nosso Dialogando hoje vai ser muito importante a sua participação aqui com a gente. Eu queria também estar aqui agradecendo a presença da Soliana. Bom dia. Olha, bom dia. É muito bom ter você aqui com a gente, né? E eu tenho certeza que no nosso diálogo nós vamos aprender muito sobre sucesso, nós vamos aprender muito com você sobre superação e com vocês dois. E eu quero começar falando com vocês aqui o seguinte: a sociedade conduz o sucesso, a gente ter sucesso de uma forma um pouco distorcida. A gente acha às vezes que o sucesso é ter alguma coisa, é ser muito bem sucedido em alguma coisa, não que não seja, mas a gente sabe que o sucesso não se resume apenas nisso. Então eu queria começar com você, pastor. O que vocês entendem, tá? Vocês não precisam se prender a eu direcionar vocês. O que vocês entendem como sucesso? Se o pastor quiser começar, fica à vontade. É interessante falar de sucesso, porque quando se ouve falar de sucesso é muito subjetivo. E a impressão que se tem é que a gente vai ao supermercado e a gente vai encontrar algumas coisas que vão pontuar para a gente ter sucesso. Eu acho que eu resumiria sucesso como a oportunidade que a gente tem de ser a gente mesmo, sem máscara. Porque tem tanta gente querendo ser tantas coisas, porque com isso vai adquirir sucesso ou coisa semelhante, que eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ser a gente... Hoje nós temos um exemplo aqui, a Soliana. Ela é uma pessoa de sucesso. Por quê? Ela consegue ser ela mesma, ou seja, se a gente tem essa liberdade de ser a gente mesmo, de conseguir transmitir isso com transparência, eu acho que a gente é alguém de sucesso. O que você acha, Soliana? Assim como o pastor disse, para mim, sucesso é você se aceitar do jeito que você é conseguir superar os seus próprios limites e vencer as dificuldades que a vida nos impõe. Você está estudando psicologia, né? Está no quarto período aí. E a gente fica assim muito impressionado, até pela sua idade. Você tem 18 anos, né? Então você começou a estudar muito cedo. Você tem provado há muito tempo o que é ter sucesso. Que ainda com as dificuldades que você, que todos nós temos, nós não podemos desistir dos nossos sonhos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Sonia, sobre motivação, porque a gente vê hoje que as pessoas estão meio desmotivadas às vezes por coisas tão pequenas, por coisas tão banais. Poxa, a gente vê um exemplo de vida como você, que só motiva a gente, não só a sua vida, mas como a vida da sua família também. Então a gente fica assim encantado com a tua história de vida e como você se supera. Fala um pouco pra gente sobre a sua superação, sobre o que você enfrenta. Fala pra gente um pouquinho. Então, no senso comum, a gente aprende muito que motivação vem do exterior. A gente procura encontrar sempre pessoas que nos motivam, situações, mas na psicologia a gente aprende que a motivação, na verdade, ela vem de dentro. Então, nós precisamos buscar essa motivação dentro de nós todos os dias. Essa força que, com certeza, já existe na nossa mente, no nosso interior. E a psicologia, ela sempre foi um sonho para mim. Eu sempre quis unir uma profissão com a minha história para poder levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, a psicologia, ela, na verdade, é um presente de Deus para mim e eu estou muito feliz por poder realizar esse sonho. Tem sido uma caminhada muito gratificante. O que nos leva, pastor, à desmotivação?
que será que nos leva a desmotivar? Olha, são tantas coisas. Só pegando um gancho aqui da Soliana, que ela usou a psicologia, mas a teologia também. A gente se prende muito ao nosso exterior, às realizações, ao sucesso, e esquece de valorizar aquilo que tem dentro do nosso coração. Na teologia, o que nos motiva é o Senhor, ou seja, o Espírito Santo de Deus. E o que nos faz ser desmotivados? Não ter motivação? Não olhar para a vida como se não existisse o amanhã. As pessoas são tão preocupadas com o hoje, com agora, com o tempo, com a realização profissional, com tudo que ela tem que conquistar, que ela se esquece de ser ela mesma, ou seja, se esquece de viver a vida como tem que viver. Então, o que pode trazer uma grande desmotivação para a gente? Querer viver algo que não é aquele tempo. A palavra de Deus diz que existe tempo para todas as coisas. Então, eu sou motivado quando eu entendo o tempo de Deus na minha vida. Quando eu deixo de entender esse tempo de Deus, eu sofro essa desmotivação. Por quê? Porque eu não consigo compreender aquilo que Deus tem para mim. Então, ela usou a psicologia, eu vou usar um pouco a teologia. Porque a gente tem vivido muito isso, entendeu? A gente tem vivido esse tempo, essa correria, essa questão de estar, de conquistar. E essa conquista, na verdade, as pessoas acham que isso motiva muito, porque você tem que fazer o tempo inteiro, a sociedade coloca isso sobre você. E, na verdade, você só tem que ser você mesmo, viver o que Deus tem dado oportunidade, agradecer ao Senhor pela vida todos os dias, acordar pela manhã e ser grato ao Senhor pelas coisas simples. Porque quando eu consigo enxergar o que é simples, o que vale a pena de verdade, eu não tenho como me tornar uma pessoa desmotivada. Perfeito. Dentro disso aí, eu estava conversando ali fora, o programa já começou ali fora, né? Eu conversando com vocês ali, a Soliana estava falando algo o seguinte, que ela começou muito nova a falar sobre a sua experiência, sobre o que você tem vivido, motivando as pessoas, testemunhando o que você vive, correto? E impulsionando as pessoas e motivando as pessoas a caminharem da mesma forma. Mas fala pra gente, você já passou por alguma situação assim que você esteve desmotivada? E se passou, como que você conseguiu vencer isso? Se foi a tua família, se essa força veio de Deus, está dentro de nós, como que você conseguiu trabalhar com isso na sua cabeça, né? A gente percebe que você tem uma cabeça muito formada, muito bacana, madura. Muito bacana ver você assim, mas a gente sabe que não é fácil. Todos nós temos dificuldades, dentro dessas nossas dificuldades às vezes a gente se vê balançado. Você já passou por isso assim, poxa, não vou conseguir, e o que fez você dar essa virada? Então, assim como o Senhor disse, todos os seres humanos, né, todos nós passamos por momentos de dificuldade, momentos de desânimo, às vezes acordamos muito bem, às vezes acordamos um pouco para baixo mesmo, tristes, mas eu já passei por momentos assim e não relacionados à minha deficiência, mas por questões do dia a dia, do nosso cotidiano, e realmente eu encontrei forças, em primeiro lugar, em Deus, que tem que ser a nossa base, o nosso refúgio sempre, a nossa fortaleza, como a sua palavra nos garante, e também na minha família, com certeza, que os meus pais são sempre um referencial para mim, estão sempre me apoiando, me ouvindo, me aconselhando e me estimulando mesmo a lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos e a nunca desistir. Isso é um exemplo para todos aqueles que nos assistem, porque conversando ali fora com o teu pai, ele estava falando, às vezes, os pais, pai, mãe, desiste dos filhos por causa de algo tão ínfimo, tão pequeno, tão pouco. Verdade. E nós vemos uma força muito grande, não só na família, mas a gente vê também uma força muito grande nela também, e é um conjunto de coisas. E pastor, diante disso tudo, quando as pessoas pensam assim, poxa, tudo acabou, não tem mais jeito. O que a Bíblia pode dizer sobre isso? O que o Senhor Jesus, né, aquele que nós cremos, nos impulsiona a acreditar de novo, quando as pessoas pensam que tudo acabou? Que o fim de um tempo não é o seu fim, mas é o início de um novo tempo. A gente tem que guardar isso no coração. Se a gente olhar o contexto da palavra de Deus, olhar
verdadeiramente nas Escrituras, nós vamos ver que todos aqueles que estavam passando por uma etapa, por um fim, Deus dava oportunidade para ele de viver um novo tempo. Então a gente tem que descobrir isso, que na hora do fim, na hora de uma etapa vencida, na hora que bate esse desânimo, na hora que a gente acha que tudo acabou, talvez Deus está dando oportunidade para a gente de viver um novo tempo. Então a palavra traz isso para a gente, ela nos motiva a isso, porque ela diz para a gente que a gente é mais que vencedor. E mais que vencedor é aquele que consegue pegar suas limitações, aquilo que pode atrapalhar de alguma maneira e fazer dessas limitações a minha maior motivação. Então é isso, o fim de um tempo não é o meu fim, mas é o início de um novo tempo. Então eu tenho que acreditar nisso de verdade, entendeu? Então não tem fim. Nós que acreditamos no Senhor, que acreditamos na salvação, nem a morte pra gente é o fim. Entendeu? Sim. Nem a morte denomina fim pra gente, porque a gente acredita em uma vida após a morte. Então, ou seja, é o início de um novo tempo. Então, a Bíblia, ela é muito sábia quando se trata do fim, porque ela não mostra um fim, mas uma nova etapa. Um recomeço, né? E Soliana, a gente sabe que você teve uma experiência até mesmo fora do país, né? Segundo informações, fontes boas, o seu espanhol é muito fluente, né? É um espanhol muito bom. E, assim, entrando um pouquinho mais na sua vida, você dando essas palestras motivacionais que você tem dado desde novinha, com certeza você já ouviu muita coisa, né? Testemunhos de pessoas que vieram falar com você. Compartilha com a gente, assim, alguma experiência que te marcou, alguém que você teve em algum lugar e essa pessoa veio te procurar, alguma experiência assim que te marcou, que você, poxa, olha, você carrega isso na sua mente assim, e isso tem te motivado a de repente, você até continuar também, porque os frutos, né? Então, fala pra gente se já teve alguma experiência, alguém, fala pra gente. Com certeza, esse retorno das pessoas, esse feedback é muito importante para mim, para eu continuar nessa caminhada. E existem uma infinidade de experiências que eu me lembro, que me marcaram, mas na Bolívia tiveram algumas bem interessantes devido à diferença da cultura. Então, as pessoas lá, elas ficaram muito impactadas com a minha história. Eu me lembro de uma jovem em um colégio que eu fui palestrar e ela disse que ela tinha sofrido um acidente, ela tinha uma cicatriz na perna, uma pequena marca mesmo, e por conta disso ela não usava short, saia, ela só usava calça comprida, ela nunca mostrava a perna para ninguém e se sentia muito inferior, não gostava de sair muito de casa. E que a partir do momento que ela me conheceu, ela prometeu mudar o seu pensamento, prometeu mudar o seu modo de agir diante dessa dificuldade e viu que a sua limitação, na verdade, é muito pequena e pode ser vencida. Eu também me lembro de um senhor que ele me ouviu numa rádio, ele entrou em contato comigo e ele viajou, ele morava em outra cidade, era muito longe, e ele viajou só para me conhecer, porque ele disse que não conseguia acreditar, porque na rádio as pessoas não conseguem nos ver, somente ouvem, né, a nossa voz. Então ele, só de ouvir a voz, ele disse que não conseguia imaginar o meu corpo, não conseguia acreditar na minha real deficiência e nas minhas limitações físicas. Então ele viajou, ele me ligou, entrou em contato, nós marcamos um encontro, então ele viajou só para me conhecer e nós compartilhamos nossas experiências. Então foram assim momentos muito marcantes de ver como a minha vida tem verdadeiramente impactado outras pessoas. Tem mesmo, com certeza, eu não tenho dúvida do que esse programa hoje está servindo. Daqui a pouco eu vou dar a oportunidade de vocês estarem fazendo as considerações finais. Mas, pastor, o que você entende como limitação? Cara, olhando para essa menina, eu fico sem palavras. Você me fez uma pergunta agora, porque o que é limitação? Limitação, acho que está muito ligada à nossa mente. O que a gente acha que não é capaz de fazer. Se a gente olhar para a Soliana, a gente vai ver que talvez, se fosse eu, seria limitado de muitas coisas. Mas Deus nos capacita e limitação é não acreditar na gente, não acreditar nesse Deus, não acreditar que é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se a gente crê, não tem limitação. Soliana, olha só, eu queria agora nesse momento, tem muita gente assistindo a gente, né? Vendo a televisão, e pessoas que passam por
inúmeras dificuldades, problemas, sejam físicos, sejam familiares, espirituais, enfim, né? O leque de problemas, o segmento de problemas são muito grandes hoje na sociedade. Dentro dessa palavra de limitação, né? Eu queria que você desse assim as suas considerações finais, motivando as pessoas, falando assim, olha, o que você tem para falar para essas pessoas que de repente estão passando por uma dificuldade, por um problema, seja qual for o problema, que de repente estão pensando em desistir, em parar, em não conseguir, o que você pode falar para essas pessoas? Fala para a gente. Quando Deus ele chamou Josué e levantou o seu ministério, Deus disse 3 vezes, esforça-te, tem bom ânimo. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar. Nós precisamos nos esforçar. Esforçar significa deixar aparecer a força que existe dentro de nós. E ânimo significa alma, que envolve todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos todos os dias, independente das dificuldades, das barreiras que aparecem na nossa vida, porque nós sabemos que as limitações, elas existem, mas elas podem e precisam ser vencidas. Então, que nós possamos sempre nos lembrar dessa palavra, desse estímulo, dessa motivação. Eu acredito que Deus, ele é a fonte de toda a motivação, de toda a inspiração, e a sua palavra nos prova isso. Então, esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus é com cada um de vocês, com cada um de nós, e nós precisamos nos basear nessa fé e ter sempre o nosso foco, jamais deixando de olhar para o alvo. Amém. Pastor, ficou até difícil para você agora, né? Mas eu queria também te dar a oportunidade de você fazer as considerações finais, o programa já está acabando, e eu queria dar a oportunidade para o senhor aí falar sobre isso também. Se tiver alguém desanimado, não desanima não, né? É acreditar sempre que o Senhor, ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Desanimou? Olhe para o Senhor, olhe para as barreiras que o Senhor passou, Jesus, tudo que Ele enfrentou, e olhe para frente, olhe para o amanhã. Porque se a gente tiver fé e acreditar nesse Deus verdadeiramente, as coisas são diferentes. Soliana, obrigado. Obrigada, Você abençoou muito a minha vida. Amém. Eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas Amém. Nessa manhã. Que Deus continue abençoando você. Não só você, mas toda a sua família, todos os seus projetos, essa faculdade, que venha outra, Amém. que venha outra, que venha outra. E que você possa ser um instrumento tremendo nas mãos do Senhor, assim como você tem sido até hoje. Pastor, obrigado também pelo teu carinho de sempre, meu irmão, meu amigo. Que Deus abençoe muito a sua família, também os seus projetos, ministérios. E você que esteve com a gente nessa manhã, eu quero agradecer a você. Vamos nos prender nesse texto de Josué, capítulo 1. Seja forte, corajoso, não tenha medo, porque com certeza você pode vencer, você pode conquistar. Que Deus te dê um ótimo fim de semana e um início de semana também abençoado. E você nunca se esqueça que dialogando a gente sempre chega lá. Um abraço.